Olá, minhas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês. Vamos para mais um devocional e eu queria ratificar uma informação que eu passei ontem para vocês, quando eu falei da lei do trabalho. Eu disse que ela estava dentro do conjunto de leis da sabedoria, mas não. Nós já entramos num outro conjunto de leis, de princípios, e agora a gente está dentro desse princípio das leis do trabalho. Então, dentro das leis do trabalho tem a lei do próprio trabalho e a lei, né, que nós vamos tratar hoje, que é a lei da coragem, tá bom? Então, bem, quando a gente fala de trabalho, de realização, de objetivos, a gente não pode esquecer que para isso acontecer a gente vai precisar ter muita coragem. E a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam não atingindo objetivos, por quê? Porque tem medo, né? Tem medo de se arriscar. A coragem, ela envolve disposição de tomar iniciativa, de se arriscar. A gente percebe isso naquele diálogo que Jesus passa para nós no capítulo 25 de Mateus, onde ele trata da parábola dos talentos. É nítido que a gente vê ali três perfis totalmente diferentes, né, daqueles servos. Então nós temos o servo que foi medroso, né, faltou coragem nele para investir o dinheiro, né, quando o patrão deu ali o talento para ele. Então Jesus diz, né, conta para nós que certo dia um homem precisou se ausentar para um país distante, chamou seus servos, né, que ele confiava, e deixou seus bens. E para cada um daqueles servos ele deu uma quantidade de talentos. Para um ele deu 5 talentos, que equivalia naquela época a um ano de salário, né, de um trabalhador. A outro ele deu 2 e ao último ele deu 1. A distribuição teve como critério a capacidade de cada servo. Olha isso, observem isso. Isso aqui já é uma chave para que a gente reflita na nossa vida e de repente pedir para que Deus vire. Será que o fato da gente ter tão pouco é porque é a nossa capacidade? Será que a gente não tem que ampliar a nossa capacidade para que Deus confie a nós algo maior? Então fica aí uma reflexão para a gente fazer, né? Então, aquele que recebeu 5, conta nas escrituras que ele sai rapidamente e dobra aqueles 5 talentos. O que ganhou 2 também fez isso, mas aquele que ganhou 1, com medo de perder aquele 1, ele enterra o talento. E quando o seu patrão volta, que vai pedir a prestação de conta com cada um deles, o servo que tinha 5, que virou 10, o patrão agradece, né? Bem diz ele, o que tinha 2, e aquele que tinha 1, ele até perdeu aquele 1. Né? A gente conhece bem essa passagem. Então, assim, a gente não pode desperdiçar as oportunidades que aparecem na nossa vida por medo. Nós precisamos de um pouco mais de ousadia, um pouco mais de coragem. E sabe uma coisa interessante que a gente vê na Bíblia? Várias passagens, né? Onde Deus fala claramente para alguns homens da fé que eles sejam fortes e corajosos. A coragem tem que partir de nós. É um ato do homem. Deus faz as coisas impossíveis, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Será que muito dos nossos resultados hoje, a vida que nós estamos vivendo, a condição que a gente está vivendo, será que é por medo? É que está faltando coragem e ousadia para nós? Em Isaías 41, 13, desculpa, diz o seguinte: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: Não tema, eu o ajudarei. Será que nós está faltando fé? Está faltando fé que Deus irá nos ajudar?
naquela ousadia, naquele ato de coragem para o nosso crescimento. Tem também uma passagem que eu simplesmente amo, que eu trago essa palavra para a minha vida, que está em 1 Crônicas 28:20. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. E um pouquinho mais de Josué, eu já falei várias vezes aqui em outros devocionais, mas não tem como, a gente tem que falar, né? Quando ele fala para Josué, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que eu ande. Esse princípio é lindo. Deus, em todo momento, nos exorta a ter coragem, nos exorta a não desanimar, nos exorta a confiar. É um exercício de fé a coragem. Só que a coragem precisa de prudência também. A gente não pode simplesmente sair fazendo as coisas sem sabedoria. Por isso, gente, que é importante a gente estar falando de todos esses princípios, porque se vocês perceberem, veja que vai sendo construído o entendimento do processo do sucesso na vida das pessoas, né? Então, sim, você precisa ter ousadia, você precisa ter coragem, mas também você precisa ter prudência. Você precisa planejar. Lembra que nós já falamos? O risco, ele tem que ser um risco calculado, ele não pode ser um risco desmedido, aonde, de repente, o que você está arriscando tudo. Não, você não pode arriscar tudo, né? Você precisa arriscar aquilo que não vai te causar dano. Tem que ter uma prudência. Todo investimento que você for fazer requer uma análise estratégica e tem um risco implícito. E você precisa calcular esse risco. A ousadia não pode ser tão grande a ponto de tornar você irresponsável. Mas a prudência também pode ser a chave mestra dessa sua decisão, né? Lembrando que todo seu ato de ousadia e de coragem não pode ser tão grande ao ponto de fazer você perder tudo. Isso tem que ficar claro. Todos nós conhecemos pessoas sem coragem. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguém que tudo tem medo, tudo tem uma desculpa, tudo tem um motivo para não fazer as coisas. É uma pessoa sem determinação, gente sem ousadia. Dá uma olhada na vida da pessoa. Como é a vida de uma pessoa que tudo teme, nunca tem coragem, nunca tem ousadia, e a vida de uma pessoa que é corajosa, que enfrenta as coisas da vida, né? Normalmente tem resultados mais positivos. O problema da pessoa corajosa é quando ela é corajosa e imprudente, quando ela não faz planejamento, quando ela não pensa de forma estratégica, né? Coloca os prós e os contras. Então, esse é o problema. Então, ter essa habilidade de saber lidar principalmente com os recursos financeiros é importante, né? O talento que nós temos, que Deus dá para cada um de nós, e Ele dá, e Ele fala que a gente pode pedir a Ele que Ele nos dá de bom grado, né? É dado em abundância. Eu falo isso para vocês. Eu começando a fazer agora aqui esse trabalho na área da beleza, às vezes eu me surpreendo, eu falo, meu Deus, como é que eu sabia fazer isso? Não sabia, eu tenho certeza que é Deus me capacitando. Eu vou atrás, eu estudo tudo, mas eu sei que tem pessoas que estudam e não conseguem fazer. Fazem o curso, fazem tudo bonitinho igual e ela não vai conseguir realizar aquilo. Por isso que eu sou muito grata a Deus, porque eu vejo que Deus me abençoa muito nos meus atos de coragem e ousadia, que
que eu me propunha a fazer nessa vida, o que estava faltando para mim, que agora eu estou trabalhando, é isso, a questão do planejamento, de ser prudente com o dinheiro, sabe? De pensar em outros princípios que eu não tinha noção. E agora eu coloco em prática, né? Nós precisamos de coragem, isso significa incentivo, né? A gente precisa é, iniciativa para fazer algumas coisas. Vocês lembram de Davi, gente? Né? A iniciativa de Davi que chegou lá enfrentando Golias, imagina 40 dias, se eu não me engano, agora eu esqueci de pegar a passagem para ver direitinho. Tava lá o povo tudo com medo. E Davi chega lá no iniciativa assim, tá, quem é esse cara aí? E Davi perguntou, o que ganha a pessoa que ganha esse, que derrota esse gigante? Veja que ali também, ele pensou, deixa eu ver se o risco vale a pena, né? Tipo, tá, vou enfrentar esse gigante, mas o que eu vou ganhar com isso? A gente precisa até colocar isso no papel, tá bom? Eu vou ser ousada, vou ter uma coragem para tomar uma decisão agora, de um negócio novo que eu quero fazer. O que eu vou ganhar se der certo? A gente precisa pensar, tá? E se der errado, o que vai acontecer? Então, a gente ter essa iniciativa, saber calcular o risco, né? A gente precisa ter um risco calculado de tudo que a gente faz. Como diz lá em Eclesiastes, né? Cavar poços e romper muros é expor-se ao perigo, né? Tem uma passagem em Eclesiastes que eu vou ler direitinho para vocês aqui, é Eclesiastes 10, do 8 ao 9. Quem cava um poço, cai nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha a lenha se arrisca. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa, quando ela vai fazer alguma empreitada na vida dela, qualquer coisa que ela for fazer, ela tem que saber que tem risco, que ela pode sofrer um dano, mas ela tem que fazer. Você vai calcular o tamanho do risco. Não existe nada que você vai fazer nessa vida, gente, que não corra risco, tá? É bem difícil. Por exemplo, você vai construir uma casa. Se você não for construir essa casa com pedras, você não se machuca. Coloca lá palha, coloca areia. Com certeza você não vai se machucar, mas se você for construir ela na rocha e com pedra, você vai se ferir com as próprias pedras. Então, isso que quer dizer essa passagem quando a gente fala que tem o risco, mas tem que fazer. Você vai deixar de construir sua casa na rocha só porque você pode se machucar, né? É, com relação à iniciativa, em Provérbios 11:16, Salomão fala o seguinte: os homens valentes obtêm a riqueza. A gente precisa ser valente, minha gente. Vamos nos espelhar também nas mulheres, nessas mulheres gigantes que tiveram na Bíblia. Uma delas foi Esther, né? Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou a essa posição de rainha. Isso está lá em Esther 4:14. Débora, né? Também uma mulher de fé, uma mulher ousada. Essas duas foram mulheres ousadas, de muita coragem. Elas estavam arriscando a própria vida ali por algo que elas acreditavam, né? Na passagem de Juízes 5:7, fala o seguinte: já tinha desistido os camponeses de Israel, já tinha desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Olha que maravilhoso isso. A gente tem que se apegar a essas palavras. Nós, mulheres, temos uma força interior que é linda demais. Deus deu uma capacidade para nós, minhas irmãs, que é fora do comum. A força de uma mulher, mas ela precisa estar alinhada, precisa confiar no Senhor como sendo a nossa verdadeira fonte de força. Por mais que Ele diga que é nós que precisamos ter, mas a gente precisa acreditar que Ele estará conosco sempre. A palavra dele nos diz isso o tempo todo, Ele estará conosco em todo momento. Por isso, seja forte, muito corajosa, né? Você jamais deve arriscar em alguma situação na qual você tenha que perder mais do que ganhar. Coloque isso sempre na balança, no momento que você vai tomar uma decisão. Se você vai perder muito, né? Se vai ferir a tua família, se vai ferir algum princípio de Deus, não faça. Porque aí é burrice, não é um ato de coragem, é um ato de imprudência, tá bom? Então, minhas irmãs, era sobre isso
que eu queria falar com vocês hoje. A coragem nunca foi uma questão de músculo, era uma questão de coração, é o que está dentro do teu coração, não é a força bruta que vai fazer isso realizar, mas é o que está dentro do nosso coração, é o acreditar, é a fé que a gente tem. Se vocês estão preparadas para esse novo momento da vida de vocês, saiba que vocês vão ter que praticar muita coragem e a ousadia, com prudência, claro, né? E vamos orar para que Deus nos capacite, como Ele capacitou essas mulheres gigantes que a gente encontra na Bíblia. Talvez seja esse o momento, né? Talvez nós fomos preparadas para esse momento que nós estamos vivendo agora, para fazer a mudança. Vamos ser nós a mudança da nossa família, dentro da nossa casa, com ousadia e com sabedoria. Vamos orar a Deus para que Ele nos capacite, nos dando sabedoria e discernimento na hora das nossas decisões, que nos dê a direção do que nós precisamos fazer. Eu tenho certeza, minhas irmãs, que cada uma de vocês deveria estar pensando: o que eu posso fazer, Senhor? Peça a Ele que mostre para vocês em sonho, através de alguém, através da leitura da Bíblia, não sei de que forma, mas que Ele mostre para vocês o caminho que nós vamos precisar trilhar para realizar esse sonho que Ele colocou em nossos corações, que é ter sim uma vida próspera, uma vida abundante, falando financeiramente, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. Vira e mexe, a gente tem aí uma situação que a gente precisa ajudar as pessoas, e se a gente tivesse recurso, seria mais fácil. E eu quero muito poder ajudar muito na obra de Deus, e eu tenho certeza que cada um tem seu papel na obra. Cada um tem seu papel na obra. Nós teremos aquelas pessoas que vão ser os ministros, né? Que vão ser os pastores, que vão ser os mestres, que vão ser tudo. Cada um tem sua função. E tem aqueles que vão ser os ajudadores, que vão gerar recurso para a palavra de Deus atingir o mundo. Que sejamos nós aqui também. Que a gente não só seja intercessora na vida das pessoas, mas que nós também sejamos ajudadoras. É o que eu peço ao Senhor, que abençoe cada uma de nós aqui desse grupo. Que se levante mulheres ousadas e mulheres corajosas, dispostas a guerrear nessa vida, para conquistar o que é nosso de direito, mas embaixo das bênçãos de Deus. Tá bom, minhas irmãs? Um beijo grande. Que o Espírito Santo esteja com todas vocês hoje e sempre, nos ajudando, clareando a nossa mente, iluminando o nosso entendimento, para que a gente, pedacinho por pedacinho, vá entendendo todos esses princípios para que a gente possa aplicar em nossa vida. Em nome de Jesus. Eu já agradeço. E até amanhã. Um beijo grande para vocês.